Todo pensamento aceito é um caminho trilhado no cérebro. Caminhos do cérebro, hoje nós vamos falar sobre isso. Os neurônios são a base para todo pensamento. Isto é, a unidade neural do pensamento são nossos neurônios. E o conjunto de neurônios ou rede neural são os responsáveis por influenciar nossos comportamentos e produzir processos cognitivos como raciocínio, abstração, memória, atenção, entre outras funções. Então pense que os neurônios são a base para tudo o que acontece no cérebro. Os pensamentos, a memória, tudo que acontece ali, ele está guardado e armazenado ali nesses neurônios. Tá? O ser humano, ele pensa e ele age através dos pensamentos, através daquilo que ele tem conhecimento de verdade, e aí ele forma suas ações por meio disso. Tá? Suas ações e reações vêm por meio dos pensamentos. É muito importante isso. E o homem é aquilo que ele pensa, aquilo que ele conhece. E ele age em cima de tudo isso aí. A sinapse. A sinapse é a região localizada entre os neurônios, onde agem os neurotransmissores, mediadores químicos, transmitido o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio a outra célula muscular ou glandular. Então, as sinapses, na verdade, é um neurotransmissor que interliga um neurônio com outro. E cada pensamento, os pensamentos são interações químicas, reações químicas elétricas que passam as informações. Então, quando você pensa, vários neurônios são ativados e os mediadores, as sinapses acontecem para formar atitudes e ações. Por exemplo, levantar um braço, andar, falar, tudo isso, os pensamentos, as ações, os sentimentos também, tudo são gerados através desses processos. Então, os neurônios são a base e as sinapses são as conexões dos neurônios. Essa mensagem eu queria falar um pouquinho que muitos processos que acontecem no cérebro, eles acontecem, uma parte deles acontecem no ato, e eles estão assim na área sensível que nós percebemos. E basicamente 90% ele está no inconsciente. Aquilo que a gente vai fazendo, ele vai sendo guardado e depois ele vai sendo absorvido para o inconsciente. E aí acabamos fazendo e tendo ações que às vezes a gente nem sabe por quê, mas é porque já aprendemos algo que foi guardado no nosso subconsciente através de vários pensamentos repetidos e de várias informações que a gente já assimilou como verdade, que a gente entendeu que é assim e a gente faz dessa forma. Os pensamentos repetidos seguem sempre o mesmo caminho, é a verdade de cada um. Já parou para pensar que você faz sempre a mesma coisa que você aprendeu? E se você faz algo hoje é porque você aprendeu no passado. E aquilo gerou um sentimento, gerou um comportamento, e aquilo é como se fosse uma fortaleza que você às vezes não consegue mudar. Por quê? Porque você aprendeu algo e seja verdade ou mentira, você aprendeu e aquilo é seu. E você age em cima daquilo. Um caminho que leva a outro caminho. Então os pensamentos são caminhos que levam a outros caminhos. Eu ajo de uma forma, encontro outro caminho ali. Às vezes quando a gente sente cheiro de algo, lembra de outra coisa. Você chega numa casa, por exemplo, você sentiu o cheiro de algo, você lembrou da infância. Por quê? Porque são sentimentos que estavam ligados a outros sentimentos. E aí os sinapses, os neurônios, eles se ligam e fazem você lembrar de alguma coisa. Por exemplo, você quer lembrar o nome de uma pessoa. Aí você não consegue lembrar o nome dela, mas você consegue lembrar que ela era um carpinteiro. Aí a hora que você lembra da função dessa pessoa, de repente você lembrou do nome dela. Por quê? Porque está interligado várias sinapses e vários neurônios então ligados. Às vezes você não consegue lembrar o nome, mas quando você lembrou a função dele, automaticamente ligou no nome e você conseguiu lembrar. Você puxou algo
que estava perto e você conseguiu lembrar do que você queria. Porque o cérebro funciona assim. Ele tem várias conexões e quando você lembra de algo, você acaba lembrando de outra coisa e aí vai se repetindo os processos. Então o cérebro é uma gigantesca conexão, uma rede neural que se conecta tudo. Muitas pessoas falam que o ser humano usa pouco da capacidade cerebral que ele tem. Nós podemos usar mais, mas a gente às vezes aprende algo e a gente acostuma a usar só aquilo, porque às vezes a gente não gosta de mudanças. Mas o cérebro foi produzido para fazer grandes coisas e você pode explorar ele muito mais. Os pensamentos aceitos geram ações no físico e em nossa vida e no efetivo. Já parou para pensar? Que você só faz algo a partir do momento que você entende que aquilo está certo, aquilo se adapta com você, que você entendeu que aquilo é algo importante para você fazer, mesmo que às vezes você vai sofrer consequências, mas você aceitou primeiro. Depois que você aceita, você faz algo. Pensamentos geram imagens no coração e são as fontes da vida e da morte. Quando você vai fazer algo, primeiramente você imagina algo. E a Bíblia fala que tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O nosso coração fala do intelecto, dos sentimentos, de tudo que acontece no nosso ser fala do coração, no íntimo. E Jesus falou assim que os maus desígnios, o roubo, adultério, prostituição, primeiramente ele procede do coração, ele procede primeiramente de um pensamento, de uma imaginação, e depois gera uma ação. Para a gente fazer algo, primeiro a gente tem que imaginar, projetar, é igual um cara, ele vai programar, projetar um crime, planejar um crime. Ele vai pensar o que ele vai fazer, ele vai pensar como ele vai fazer, que hora que ele vai fazer, o que ele vai usar para fazer isso, se acontecer tal coisa, como que ele vai agir. Então ele planejou algo para depois executar. E o cérebro também faz essas funções. Você precisa primeiro receber pensamentos, receber orientação, e nós constantemente estamos recebendo informação do nosso exterior, seja da mídia, seja da televisão, seja dos parentes e amigos, né? O cara fala, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então a gente é influenciado todo dia por vários setores. E como cristão, ser influenciado pela palavra de Deus é a melhor coisa. Ter quadros da vida e não da morte é a melhor coisa. Porque Jesus ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Primeiramente, você tem que girar uma imagem da bênção. E aí, quando você ora, você está trazendo algo para a realidade. E quanto mais você crê, confessa e participa disso, aquilo vai se tornar uma realidade no seu cérebro primeiro, vai se tornar um caminho e depois você vai conseguir fazer as coisas certas. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação de seus pensamentos do seu coração eram má. Em Gênesis fala que a maldade era grande e a imaginação, os pensamentos do coração eram maus. Por isso que o homem, naquela época, houve dilúvio. Por quê? Porque os pensamentos do coração do homem eram maus. Né? Pensamentos repetidos são pensamentos que costumam seguir a mesma trilha e fortalece essa trilha. Você imagina você numa floresta e se você quer chegar em um lugar, você faz uma trilha e de repente todo dia você vai na mesma trilha para chegar no rio, por exemplo, e você usa sempre aquela trilha, ela vai se abrindo, ela vai ficar mais forte, e aí pessoas vão usando aquela trilha e ela fica larga. E aí todo mundo usa, fica fácil de andar por ela. E um pensamento é algo que você aceitou, no começo às vezes era difícil, teve que abrir a trilha, teve que desmatar, mas depois você aceitou e aí você caminhou naquele processo. Então você abriu uma trilha, e um pensamento é isso, você colocou no seu cérebro uma trilha. E cada pensamento ele vai gerando no físico do cérebro um caminho. Por isso que às vezes, quando alguém fala algo diferente, você discorda, porque já está formada uma trilha, é fácil de você andar naquele lugar.
Os pensamentos acostumam seguir uma trilha, fortalecendo essa trilha. Por isso as mudanças de pensamento e hábitos são difíceis, porque quando muda um pensamento é necessário trilhar um novo caminho e é mais fácil ficar com o caminho que anteriormente já estava pronto, é mais fácil ficar com o que eu já tinha, com o que eu já tinha aprendido, com o que eu já tinha andado, né? Eu falei que é igual numa floresta, é mais fácil. Agora quando você entende outra coisa, você muda. Quando geralmente você para ter uma mudança, o que tem que ter? Uma dúvida. Você vai aprender algo novo e de repente você fala assim, não, eu tenho que descartar um caminho para seguir outro. E às vezes você está entre dois caminhos. Mas aí o que acontece? Para mudar um caminho, você tem que abrir um novo caminho. E aí você começa a pensar daquela maneira. Às vezes no começo é difícil, mas você vai pensar, não, mas a palavra de Deus diz assim, que a verdade é assim, que a vitória é assim, que eu sou mais que vencedor, que eu sou abençoado, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente está acostumado com aquele velho caminho de derrota, que Deus é ruim, que Deus é mau, que a maldade está no mundo, que todo mundo, ninguém gosta de mim, que ninguém me ama. E a gente acaba seguindo às vezes o caminho velho e ouvindo as pessoas e não andando por fé. Mas quando eu decido andar pelo novo caminho, eu tenho que desbravar às vezes. E de repente, às vezes, eu volto para aquele caminho. Mas a melhor coisa é você não voltar para o caminho velho. Você abrir o novo, para que aquele caminho velho se feche. E o cérebro é assim. Se você começar a andar caminhos novos, os caminhos velhos eles vão se fechando. E de repente vão desaparecer. Mas é necessário uma perseverança no caminho que Deus tem para você. Até aquele pensamento virar um hábito e aquele hábito tomar conta da sua vida e você nunca mais querer voltar num caminho, nem lembrar mais que tem um caminho. Você só vai ver aquele caminho fechado na mata. Você só vai ver o novo caminho, que é o caminho da verdade. Aleluia. Toda trilha que você segue rotineiramente fica mais larga, fácil e bem marcada, e os caminhos que deixa de seguir vão se apagando e se fechando na mata. Aliás, no cérebro, né? O subconsciente é algo importante. Tudo que aceitamos como verdade e fortalecemos, isso vai para o subconsciente. É a inconsciência. 90% do que a gente aprende vai para lá e de repente a gente esquece. E somente 10% fica na ação do imediato. A gente aprende hoje, por exemplo, a gente tenta praticar aquilo e de repente amanhã a gente já esqueceu, mas já foi para o subconsciente alguma coisa. Mas o que a gente faz hoje é algo que já foi implantado no subconsciente um dia. E às vezes para você mudar algo, você tem que fortalecer o atual e fazer aquilo ir para o subconsciente de uma forma tão forte que vai ficar gravada lá. E as emoções, os pensamentos, aquilo que é importante realmente, que a gente entende que é importante, a gente vai guardando no subconsciente, aquilo que marca a gente. Por isso que às vezes alguns traumas ficam guardados no subconsciente. Por quê? Porque foi doloroso, você não esquece daquilo. E você precisa marcar, você precisa tocar naquilo lá com algo forte para que aquilo fique formado no seu subconsciente e você passa a agir dessa forma. Agimos por mentalidades formadas que nem percebemos. As meditações, reflexões, ações, confissões fixam a verdade no inconsciente e vira natural. Então por isso que a gente precisa crer e confessar. A Bíblia fala que é importante crer e confessar, crer e confessar, crer e confessar. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Eu creio com o coração todo dia, repetindo, repetindo, repetindo até que aquilo vira um hábito e vá para o subconsciente. Quando aquilo ficar fixado no subconsciente, eu vou agir daquela maneira nem vou esquecer da maneira velha, tipo assim, da mentira que um dia eu aprendi. E eu vou seguir a verdade. E aquilo vai dominar a minha vida. Quando eu conseguir entender e crer e confessar e aquilo passar a ser um hábito, eu não vou negociar isso. E aquilo vai manter minha vida. Pensamentos errados ou pensamentos certos, repetidos, descem para o subconsciente e dirigem nossas ações. Isso que é importante também. Tudo aquilo que eu tenho como verdade para mim, eu vou praticar e vai descer para o subconsciente e aquilo vai governar minha vida. São verdades ou são mentiras absorvidas, né? Mas é por isso que é importante conhecer a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou, se permanecerdes
Nas minhas palavras sereis meus discípulos e conhecerei. Precisa permanecer na palavra até que aquilo vire uma verdade e você comece a andar com ela e vá para o subconsciente. E aquilo gere e governe sua vida. As verdades são os caminhos que seguimos, pois aceitamos algo como verdade para nós. E para mudar de caminho, uma nova verdade tem que ser recebida e praticada e trilhada. Então, cada caminho, cada verdade é um caminho. E quando a gente aceita, recebe, pratica, a gente está trilhando nesse caminho, formando um caminho novo no cérebro que vai gerar ações e boas ações, esperamos. Por isso, às vezes, nós discutimos a divergência de opiniões, pois todos têm seus pensamentos, verdades e trilhas no cérebro. Já parou para pensar? E cada um tem seu cérebro, cada um tem suas conexões, tem sua rede, e cada um aprendeu de uma forma. E cada um quer falar que a sua verdade é a verdade. E às vezes há discussões, às vezes tem que entrar num consenso para chegar num denominador, e às vezes as conversas geram esclarecimentos. E às vezes os confrontos, não com brigas, mas com opiniões, também geram esclarecimentos. Às vezes gera dúvida, um constrangimento, mas é aquela verdade que às vezes vai libertar, que vai mostrar algo através da exposição dos pensamentos. Pensamentos são fortalezas. O conhecimento abre caminhos. Cada vez que você conhece algo, você pode ser livre daquilo lá, mas você precisa permanecer naquele que você está aprendendo. Né? Mas os pensamentos de Deus são os caminhos eternos e verdadeiros. Aleluia. Então tem muitos conhecimentos no mundo, em várias formas, vários pensadores e várias pessoas que querem impor sua verdade. Mas a palavra de Deus são os caminhos eternos e verdadeiros que a gente precisa. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A conversão é quando a pessoa aceita os caminhos de Deus, quando a verdade, como a verdade. Eu aceitei a palavra e aquilo é a verdade. Então aquilo passa a trilhar um novo caminho. Existe uma mudança de mente, um arrependimento, uma metanoia, que isso implica em mudanças reais de hábito e ações. Você conhece a palavra, aquilo vai sendo assimilado como verdade, muitas coisas vão ser substituídas, muitos caminhos novos vão ser trilhados, caminhos velhos vão ser deixados, mas a verdade vai sendo exposta para você. Mas cada pensamento ou trilha precisa ser revisto e substituído pela verdade. Já pensou? Quantos pavilhões, quantos arquivos existem no cérebro, quantas coisas nós aprendemos, certo, errado, e a verdade ela vai ter que substituir, fazer uma nova limpeza, uma lavagem, que nem falam uns, lavagem cerebral. Ele lava mesmo, porque limpa, transforma, renova, restaura, mudança de mente. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela mudança da vossa mente, pela renovação da vossa mente. Em Cristo somos salvos, abençoados, perdoados, curados, libertos, filhos de Deus, amados incondicionalmente e tudo mais. Pensar o contrário ou viver o contrário disso é continuar andando nos velhos pensamentos, mas é preciso ter um esforço para as mudanças. Como mudar os pensamentos? Vamos falar agora algumas atitudes para mudar os pensamentos. Primeiro, se convencer que a verdade é verdade. Em Cristo somos abençoados, perdoados, amados por Deus, e assim deixamos de trilhar o caminho da culpa, da condenação, da autopiedade, da justiça própria e receber e achar que merece alguma coisa, né? De achar que merece receber porque é bom o suficiente. Na verdade, é tudo pela graça. Segundo passo, precisamos primeiro conhecer que a verdade é verdade. Segundo, precisamos conhecer a Bíblia com a leitura e meditação. A leitura te expõe a verdade e a meditação vai fixando ela, né? Na Bíblia mostra que o que você é em Cristo, qual sua herança, sua identidade, em que lugar você está, que é assentado com Cristo e vivendo numa nova aliança. São verdades que você precisa conhecer. Conhecer a Bíblia. Uma mentira é um pensamento que foi recebido como verdade e precisa ser substituído pela verdade de Deus agora. Cada pensamento ele ficou assentado no cérebro, esperando um dia a verdade chegar. Enquanto não chega a verdade,
esses pensamentos são a verdade. Mas a verdade de Deus é que permanece. O terceiro ponto, confessar quem você é com a boca. Você precisa confessar. A Bíblia ensina você a confessar, pois a confissão ajuda a consolidar o novo caminho. Quando confessamos, nosso ouvido ouve e fortalece nossa fé nessa verdade. Então precisa confessar com a boca e crer com o coração, né? Você pega um versículo e confessa, você canta, você louva e vai fixando as verdades, até o ponto de começar a agir. Quarto, não voltar para a velha trilha. Lembra que eu falei dos velhos pensamentos, dos velhos hábitos? Então, se você voltar para os caminhos antigos dos pensamentos, a trilha que estava quase fechada ou fechada se abre novamente e as dúvidas surgem. A dúvida nada mais é que dois caminhos ou mais caminhos, mas você não sabe para onde ir. Então permaneça sempre na verdade. Leia, continua lendo a verdade, fortaleça aquele pensamento. Medite nisso, ouça de novo a palavra, ouça a pregação nos cultos, e aí você vai estar fortalecendo a verdade. Por isso que é importante estar sempre unânime, presente na igreja, ouvindo, lendo, meditando. Quinto, perseverar com a mente em Cristo. Pensar como Cristo pensa. Nós temos que manter e perseverar com a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o que o Espírito Santo pensa, é o que Deus pensa. Pensar como Cristo pensa, todos os relacionamentos seriam infinitamente melhores, estaríamos sempre praticando a verdade. Os pensamentos de Cristo são a verdade que está estabelecida no céu. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele nos guia à verdade, ele nos conduz à verdade, ele mostra e faz lembrar do que Jesus disse. Ele vai fazer com que a gente fale e ensine a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus que está no Espírito Santo. O Espírito dá verdade. Então a gente precisa permanecer em Cristo com essas verdades. Em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade, mas precisa permanecer e precisa renovar a sua mente em Cristo. A conversão, para a gente encerrar, vai sempre começar com a humildade, pois a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda e não sabe tudo. É carente de algo que só Deus pode dar a salvação. O orgulhoso ele não aceita o que os outros falam, mas o humilde aceita. E o reino de Deus é dos humildes, Jesus falou, dos pobres de espírito. Por quê? Porque ele é humilde para receber, entende que precisa de Deus. Quando o homem entende que não pode ser salvo, ele busca Deus e aceita essa nova realidade. Aleluia. E daí ele começa a receber o ensino, a instrução. Um dia Jesus falou assim, último texto. Naquele tempo falou Jesus dizendo, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste aos sábios e instruídos, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou deixar essa mensagem para a gente meditar, né? Os caminhos do cérebro, entender que o cérebro ele vai formando o nosso caráter, e a gente precisa entender que tem coisas que estão guardadas lá que a gente nem percebe, mas a gente precisa sempre renovar com a palavra, substituir os velhos pensamentos para que a gente tenha novos hábitos transformados pela verdade. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.